Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal de vídeos sobre direito de família e sucessões. No vídeo de hoje eu vou abordar um tema muito importante que envolve como é feita a fixação da pensão alimentícia em casos de guarda compartilhada. Então, se você está passando por essa situação ou conhece alguém que está, continue assistindo esse vídeo para entender um pouco melhor como funciona o cálculo da pensão alimentícia nesse caso específico. Mas antes da gente entrar nos detalhes da pensão alimentícia em casos de guarda compartilhada, é importante compreender o conceito da guarda compartilhada, não é verdade? Pois bem, a guarda compartilhada é um modelo em que os pais dividem as responsabilidades pela criação e educação dos filhos após o divórcio ou separação. Nesse arranjo familiar, ambos os pais têm direitos e deveres igualmente importantes na tomada de decisões sobre a vida do filho, tais como questões relacionadas à educação, saúde, alimentação, religião e lazer, por exemplo. Além disso, a guarda compartilhada é fundamentada na promoção da convivência equilibrada com ambos os genitores. Isso significa que a criança tem direito de manter um relacionamento próximo e significativo tanto com o pai quanto com a mãe, independentemente da separação ou do divórcio do casal. E esse modelo busca, com isso, de um lado, evitar a alienação parental e, de outro lado, fortalecer os laços familiares. E a principal referência legal sobre a guarda compartilhada está prevista lá no artigo 1583 e seguintes do Código Civil. Eu vou destacar em especial dois artigos, que é o artigo 1583 e o artigo 1584 do Código Civil. Vamos dar uma olhada. Artigo 1583. A guarda será unilateral ou compartilhada. Compreende-se por guarda unilateral atribuída a um só dos genitores ou a alguém que o substitua. E por guarda compartilhada, a responsabilização conjunta e o exercício de direitos e deveres do pai e da mãe que não vivam sob o mesmo teto, concernentes ao poder familiar dos filhos comuns. Antes da gente seguir adiante, uma dúvida que pode surgir é o que significa poder familiar. Pois bem, poder familiar é um conjunto de direitos e responsabilidades que os pais têm para garantir a segurança de seus filhos e prepará-los para a vida. E a principal referência legal está lá no artigo 1630 do Código Civil. Eu vou mostrar nesse momento dois artigos para arrematar essa explicação que eu dei, que falam especificamente sobre o poder familiar. Vamos dar uma olhada. Artigo 1630, os filhos estão sujeitos ao poder familiar enquanto menores. E o artigo 1634, compete a ambos os pais, qualquer que seja a sua situação conjugal, o pleno exercício do poder familiar, que consiste em, quanto aos filhos, dirigir-lhes a criação e educação, exercer a guarda unilateral ou compartilhada nos termos do artigo 1584, conceder-lhes ou negar-lhes consentimento para casarem, conceder-lhes ou negar-lhes consentimento para viajar ao exterior, conceder-lhes ou negar-lhes consentimento para mudarem sua residência permanente para outro município, nomear-lhes tutor por testamento ou documento autêntico, se o outro dos pais não lhes sobreviver, melhor dizendo, ou o sobrevivo não puder exercer o poder familiar, representá-los judicial e extrajudicialmente até os 16 anos nos atos da vida civil e assisti-los após essa idade nos atos em que forem partes, suprindo-lhes o consentimento, reclamá-los de quem ilegalmente os detenha, exigir que lhes prestem obediência, respeito e os serviços próprios de sua idade e condição. Pois bem, uma vez compreendido o conceito de poder familiar, deixa eu voltar agora no artigo que eu estava lendo sobre guarda compartilhada. Vamos lá. Seguindo adiante, então, parágrafo 2º. Na guarda compartilhada, o tempo de convívio com os filhos deve ser dividido de forma equilibrada com a mãe e com o pai, sempre tendo em vista as condições fáticas e os interesses dos filhos. Parágrafo 3º. Na guarda compartilhada, a cidade, considerada a base de moradia dos filhos, será aquela que melhor atender aos interesses dos filhos. O próximo artigo para leitura, para fechar esse conceito que eu trouxe, é o artigo 1584 do Código Civil. Mas eu vou colocar apenas algumas partes, né? Olha só. Artigo 1584. A guarda unilateral ou compartilhada poderá ser requerida por consenso pelo pai e pela mãe ou por qualquer deles em ação autônoma de separação, de divórcio, de dissolução de união estável ou em medida cautelar. Decretada pelo juiz em atenção às necessidades específicas do filho ou em razão da distribuição de tempo necessário ao convívio deste com o pai e com a mãe.
Quando não houver acordo entre a mãe e o pai quanto à guarda do filho, encontrando-se ambos os genitores aptos a exercer o poder familiar, será aplicada a guarda compartilhada, salvo se um dos genitores declarar ao magistrado que não deseja a guarda do menor. Para estabelecer as atribuições do pai e da mãe e os períodos de convivência sob guarda compartilhada, o juiz, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, poderá basear-se em orientação técnico-profissional ou de equipe interdisciplinar, que deverá visar a divisão equilibrada do tempo com o pai e com a mãe. Pois bem, uma vez compreendido o conceito de guarda compartilhada, na guarda compartilhada, a pensão alimentícia ainda é uma obrigação legal para garantir o bem-estar do filho. Mas, antes de tudo, é importante compreender o que é pensão alimentícia, não é verdade? E, basicamente, pensão alimentícia consiste em prestações periódicas mensais, geralmente pagas em dinheiro por um dos genitores, em favor do filho, de sorte que seja o suficiente para a sobrevivência e subsistência da condição social e moral da criança ou do adolescente. Daí que a pensão alimentícia não pode ser entendida apenas como valor necessário à alimentação, mas sim para o sustento da criança, abrangendo uma quantia suficiente para satisfazer todas as necessidades do filho, relacionadas à alimentação, saúde, educação, vestuário, moradia e lazer, por exemplo. Em geral, a pensão alimentícia ela é calculada considerando-se as necessidades do filho e a capacidade financeira do genitor alimentante, que é aquele que é intimado a pagar a pensão alimentícia. No entanto, a forma de cálculo da pensão alimentícia pode ser vista de uma maneira um pouco diferente em comparação com casos de guarda unilateral. E por que isso? Porque ambos os genitores, a depender da distribuição de tempo de convívio com o filho na guarda compartilhada, acabam por assumir as despesas diárias do menor, o que implica reconhecer uma divisão proporcional das despesas do dia a dia entre os genitores, considerando as respectivas rendas e capacidades financeiras de cada um deles. Claro que algumas pessoas podem questionar que essa conclusão lógica que eu trouxe já está implícita dentro do modelo de fixação de pensão alimentícia que leva em consideração as necessidades da criança e as possibilidades do alimentante. Contudo, é crucial reafirmar que a guarda compartilhada, essa lógica se torna ainda mais evidente na medida que a responsabilidade financeira é dividida de maneira mais equilibrada entre ambos os genitores, levando em conta suas capacidades individuais de contribuição e a proporção de tempo em que cada um cuida do filho. A principal referência legal, quando se fala em pensão alimentícia, está lá prevista no Código Civil e na Lei de Alimentos. Eu vou destacar aqui 3 artigos que trazem essa ideia da fixação da pensão alimentícia. Olha só. Lei de Alimentos, artigo 2º. O credor, pessoalmente ou por intermédio de advogado, dirigir-se-á ao juiz competente, qualificando-se e exporá suas necessidades, provando apenas o parentesco ou a obrigação de alimentar do devedor, indicando seu nome e sobrenome, residência ou local de trabalho, profissão e naturalidade, quanto ganha aproximadamente ou os recursos de que dispõe. Código Civil, artigo 1694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada. Artigo 1695. São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes nem pode prover pelo seu trabalho a própria mantença, e aquele de quem se reclamam pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento. Como você viu aqui comigo da leitura desses artigos, a pensão alimentícia continua sendo um aspecto crucial para assegurar o bem-estar da criança, mesmo em situações de guarda compartilhada. Mas a sua quantificação ela deve considerar as particularidades desse arranjo familiar. Sob outra ótica, é importante destacar que, assim como na guarda unilateral, o não pagamento da pensão leva a sérias consequências ao alimentante, podendo acarretar em penhora de bens, bloqueio de contas bancárias e até mesmo medidas mais extremas, como a apreensão de passaporte ou CNH e até mesmo a prisão do devedor de alimentos. E assim a gente chega ao fim deste vídeo sobre pensão alimentícia em casos de guarda compartilhada. Espero que as informações compartilhadas tenham sido úteis e esclarecedoras para você.
Se você gostou desse conteúdo e deseja receber mais informações relevantes sobre questões legais, direitos e deveres relacionados à família, não se esqueça de se inscrever nesse canal e ativar as notificações. Assim, você não vai perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Lembro também da importância de buscar orientação jurídica especializada para lidar com questões específicas relacionadas à pensão alimentícia e guarda compartilhada. Um advogado especializado em direito de família pode oferecer o suporte necessário e auxiliar na tomada de decisões que melhor atendam às necessidades de todos os envolvidos. Bem, se você tiver alguma dúvida sobre o vídeo de hoje, deixe um comentário. Não se esqueça de deixar o seu like e compartilhá-lo com outras pessoas que possam se beneficiar dessas informações. Até a próxima.